Projetos de combate à violência contra a mulher. Regras mais flexíveis para a contratação de funcionários em municípios com problema de caixa. Saiba mais sobre essas e outras propostas que podem ser votadas esta semana aqui no plenário da Câmara. CNH do idoso. Projeto amplia o prazo mínimo para a renovação da carteira e causa controvérsia. As pessoas estão vivendo mais, né? Você vê, eu estou com 82 anos em pleno exercício. Nós da Associação Brasileira de Medicina não vemos isso com bons olhos. Higienização, reparo e outras ações que salvam documentos importantes para a memória das instituições. Seminário na Câmara destacou a atividade. Lutar para que haja preservação, para que não seja necessária a restauração. Vou voltar para o Amapá, cheia de novos conhecimentos, poder compartilhar isso com a minha instituição. Vamos falar agora sobre o que pode ser votado aqui no plenário da Câmara esta semana. Para começar, a gente está em meio à mobilização internacional chamada de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Começou domingo, dia 25, Dia Internacional pela Eliminação desse tipo de violência, e vai até dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Para marcar essa mobilização, a bancada feminina aqui da Câmara apontou algumas propostas como prioritárias para serem votadas. Olha, são cerca de 10 projetos, entre eles o que obriga o Sistema Único de Saúde a fazer plástica nos 2 seios da mulher que tiver câncer de mama, mesmo que a doença tenha atingido um só. A ideia é deixar a mulher com seios visivelmente iguais. Outra proposta coloca como obrigatório o exame ecocardiograma fetal. Isso para identificar possíveis problemas no coraçãozinho do bebê enquanto ele ainda está na barriga da mãe. Olha aí outros 2 projetos que também podem ser votados. Hoje, muitas vezes, essas mulheres que são agredidas, elas têm essa agressão e procuram o Sistema Único de Saúde. E acabam que o Sistema Único de Saúde, o poder público, que acaba, o contribuinte, na verdade, pagando essa conta. E dessa forma, a gente quer passar essa conta para o agressor, ele pagar. Se ele agrediu, ele não tem que pagar só apenas na justiça, mas ele também tem que sentir no bolso dele e pagar tudo que foi realizado no Sistema Único de Saúde. Se precisou do sistema privado, que pague também o sistema privado. E da mesma forma, se precisar da segurança pública, ele também vai arcar por essas despesas. Não trata de dizer que você não pode construir uma música que fale de uma violência contra a mulher. Muita gente pode achar engraçado, tapinha não dói. Não, tapinha dói. Agora, o que a gente está questionando é que se tem músicas com esse sentido, nós não podemos ter uso do dinheiro público para essa finalidade. Nós temos que usar o dinheiro público com responsabilidade. Cada um cria e canta o que quiser, mas na hora de incentivar com dinheiro que é meu e de toda a sociedade, ele tem que ser incentivado para construir coisas saudáveis. Outra proposta que pode ir à volta aqui no plenário é uma reivindicação de prefeitos. Diz o seguinte: municípios que tiverem perda de arrecadação e, com isso, não respeitarem os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, podem continuar a receber transferências do governo e a tomar empréstimo, mesmo sem reduzir as despesas com funcionários. Polêmico? Com certeza. Eu sou, de pronto, contra qualquer alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, por entender que essa lei ela precisa ser cumprida. Os gestores hoje no Brasil, eles começaram a contratar em razão da falta de responsabilidade na gestão, e isso acarretou em momentos de crise que o gasto com o pessoal pudesse ser maior do que os 60% permitido. A Lei de Responsabilidade Fiscal, de maneira correta, estabelece limites para que não haja abuso. Porém, com essa instabilidade econômica, com a crise financeira, com a necessidade e dependência do repasse do governo federal para os municípios que são dependentes disso, quando há uma diminuição desse repasse por parte do governo, aumenta-se os índices sem aumentar os gastos. E com isso os prefeitos ficam amarrados e quem sofre é o povo, que fica sem médico, fica sem professor, fica sem uma pessoa para arrumar a rua lá que não está asfaltada. Nós precisamos ter essa responsabilidade e, como é papel do Congresso Nacional mexer na legislação, essa é uma correção importante.
Olha só, a pauta de votação do plenário tem também 2 medidas provisórias. Uma é aquela que deu o que falar na semana passada porque cria um fundo para incentivar o transporte ferroviário no país, mas obriga que o dinheiro desse fundo seja aplicado em uma obra específica no Pará. Estão sendo feitas negociações para destravar a votação, porque o texto precisa ser aprovado aqui e no Senado até quarta, se não perde a força de lei. A segunda medida provisória trata de empréstimo para santas casas. Os deputados só precisam avaliar uma mudança que foi feita pelos senadores. Bom, o cardápio é esse aí. Agora é acompanhar o trabalho ao longo da semana para ver o que de fato vai se concretizar. Cerca de 80 mil venezuelanos já migraram para o Brasil, segundo dados da Polícia Federal. Eles vêm fugindo da fome, do desemprego e da falta de esperança. O problema é que no Brasil, os migrantes também são vítimas de várias violações aos seus direitos. Essa conclusão foi apresentada em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A representante do Ministério Público do Trabalho denuncia que muitos migrantes acabam sendo cooptados para trabalhar em situação análoga à escravidão. Para ela, a solução envolve ações em várias frentes. A questão da migração envolve políticas públicas, envolve questões de grande complexidade, como saúde, educação, previdência, trabalho, documentação. Então, a solução para isso tudo é que os diversos órgãos públicos e as entidades da sociedade civil trabalhem em conjunto, articulem e coloquem os melhores esforços para conseguir adequar essa crise migratória ao dia a dia do nosso país. O representante da Polícia Federal explicou que o estado de Roraima tem cerca de 500 mil habitantes. Por isso, a chegada de 80 mil imigrantes causou grande dificuldade na prestação dos serviços públicos. Mas ele explica que o Brasil, na verdade, tem muito poucos imigrantes em busca do direito definitivo de morar no país. O Brasil tem hoje em torno de 208 milhões de brasileiros, população brasileira conforme IBGE. E a quantidade de imigrantes ativos hoje dá em torno de 1 milhão e 200 mil imigrantes ativos nos sistemas da Polícia Federal, que dá em torno de 0,5%. Fazendo um comparativo com outros países, a média é em torno de 3%. Não é um número consolidado, mas a média é 3%. Alguns países como Estados Unidos, França, Alemanha chega a 10%. Então, vê que a quantidade de imigrantes no Brasil registrados ativos é um número baixo se comparado com outros países. O deputado Luiz Couto, presidente da comissão, disse que o colegiado está acompanhando de perto a situação dos refugiados e que as audiências com especialistas ajudam na busca de soluções. O debate é um elemento importante que mostra o pensar, o agir das pessoas, e isso pode se transformar numa ação que possa melhorar as relações entre o governo e os migrantes e também com os refugiados. Municípios poderão ir ao Supremo para questionar ou reforçar a constitucionalidade de uma lei. Hoje, eles não têm esse direito. A mudança já passou no Senado e aguarda votação na Câmara. Uma comissão especial da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição, que estende aos municípios a prerrogativa de entrar com ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eles poderão propor a ADI e a ADC por meio de entidades nacionais que representam prefeitos e vereadores. Isso é muito importante para os gestores municipais, porque muitas das vezes eles se encontram sem condições de poder recorrer de alguma legislação que venha a prejudicar os municípios do nosso país, e isso tem ocorrido muito, e agora, a partir daí, eles vão poder ter essa capacidade de fazer esse recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos que discutir todas as situações, o que é esse pacto federativo, o que cada município, o que os estados, o que a União tem responsabilidade de fazer, e o que cada um vai ganhar para isso, e quais são os poderes que cada um tem. Entrar com uma ação no STF é um poder também dado à União, dado aos estados, mas não é dado ao município. Para a Frente Nacional de Prefeitos,
É constrangedor para os municípios ter que recorrer a partidos políticos quando precisarem entrar no Supremo com uma ação de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade na defesa dos seus interesses. Quando os municípios, eventualmente, por um ato do governo federal, por uma lei aprovada no Congresso Nacional, se sentirem lesados, eles podem, assim como os estados, ingressarem no judiciário dizendo, olha, não concordamos com essa lei, não no seu mérito, mas na sua legalidade. Esta lei é uma lei inconstitucional no nosso entendimento. Atualmente, todas as pessoas com 65 anos ou mais são obrigadas a renovar a Carteira Nacional de Habilitação a cada 3 anos. Um projeto que tramita aqui na Câmara aumenta esta idade para 70 anos. Boa tarde, professor. Seu Carlos Alberto tem 64 e se sente totalmente seguro ao dirigir seu carro. Como ex-funcionário dos Correios, tem bom preparo físico. Seu Carlos já está acostumado a renovar a carteira de 3 em 3 anos. De uma maneira geral, ele acha justos os exames periódicos a partir desta idade, mas diz que há exceções. Até 70 anos tem pessoas aí que tá apto a muitas coisas, né? Haja visto que hoje nós brasileiros estamos vivendo mais e estamos preocupando muito com a saúde, né? Se tem algum que não possa dirigir com essa idade, acredito eu que aí precisa de um relatório médico, né? O projeto, já aprovado pela Comissão de Viação e Transportes, prevê que só a partir de 70 anos o motorista precisará renovar a carteira de 3 em 3 anos. O relator na comissão deu parecer concordando com a proposta. As pessoas estão vivendo mais, né? Você vê, eu estou com 82 anos, em pleno exercício, reeleito deputado federal novamente e dirigindo meu automóvel tranquilamente. Isso é antieconômico, a pessoa, depois já de 60 anos aposentada, às vezes vai dispor de dinheiro, gastar recurso, vai renovar a carteira de 3 em 3 anos, traz mais despesa para o governo. Mas especialistas defendem que se mantenha a renovação da carteira de 3 em 3 anos a partir dos 65. Isso aumentaria a segurança no trânsito, já que a partir do fim dos 50 anos, a pessoa já pode começar a perder parte da visão e dos reflexos. Nós da Associação Brasileira de Medicina não vemos isso com bons olhos, porque hoje as doenças de déficit, doenças cognitivas, Alzheimer, todas essas patologias que vão acometer as pessoas à medida que nós vamos ficando velhas, têm tido muito mais fácil diagnóstico precoce. Então a gente entende que 58, 60, 62 anos, essas pessoas já têm déficit cognitivo. Se nós fizermos hoje uma ressonância magnética de um paciente com 30, 35 anos e um paciente com mais de 60 anos, nós vamos ver um cérebro já bastante prejudicado. O presidente da Associação de Medicina do Tráfego defende o contrário, que a partir de 70 anos o paciente seja examinado anualmente. Ele lembra que o carro é semelhante a uma arma. O projeto de lei será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça daqui da Câmara. Se for aprovado, será enviado ao Senado para votação. Preservar a memória institucional. Seminário na Câmara mostrou como este trabalho vem sendo feito aqui na Câmara e em outras instituições. O Ronaldo é restaurador da Câmara dos Deputados. Em suas mãos, um livro de ata da Assembleia Constituinte de 1826, que pertence ao arquivo da Câmara e tem várias marcas da ação do tempo. Ele teve ataques de insetos, a broca geralmente esses rendilhados no papel. Até a tinta usada antigamente não favorece a preservação. Nessa época eles escreviam, como você pode ver, foi um livro totalmente manuscrito, com a tinta ferrogálica, ou seja, a base de ferro. E esse ferro, com o tempo, ele oxida e prejudica o papel, deixando o papel mais ácido, mais quebradiço. Aqui o que acontece com a acidez do papel? Rasgou. Ele chega a rasgar, ele quebrou, não chega nem a arrancar, quebrou a fibra.
O seminário Preservação da Memória Institucional reuniu especialistas de todo o país na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem sido um órgão de referência para os demais órgãos da administração pública em matéria de preservação. E a gente aqui vai tratar não só da preservação dos acervos convencionais, que são tão importantes, que mostram a diversidade cultural do Brasil, as nossas obras de arte que compõem o acervo da Câmara, os documentos históricos, as obras raras. Foram várias palestras e oficinas, temas como gestão de acervos, políticas de preservação e técnicas de preservação digital. Nós estamos entrando na área e na seara da preservação digital. E aqui a Câmara hoje ela se transformou num verdadeiro laboratório para gerar ciência, gerar, sobretudo, todos os mecanismos necessários para que a memória digital seja também preservada. Outro tema debatido foi o gerenciamento de riscos em acervos. Fernanda Toso apresentou uma oficina sobre salvamento de documentos em caso de sinistro com água. Ela ajudou a recuperar documentos da cidade de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, após a enchente de 2010. A especialista em conservação e restauração lembrou que é preciso saber agir em situações de emergência. Durante uma situação de risco, você precisa saber os passos necessários que devem ser tomados para que aquilo que foi atingido por essa situação não se degrade ainda mais. Depois de aprender teorias, os participantes tiveram aulas práticas, oficinas para colocar a mão na massa e testar os conhecimentos. Aqui, eles aprenderam técnicas de higienização e restauro de documentos em papel. Muitas vezes, uma simples limpeza pode resolver, ou pode ser apenas o início do trabalho de restauração. Outras técnicas também são importantes. A gente está aprendendo a fazer uma caixa, um modelo correto para conservar um livro que seja obra rara ou um documento. Às vezes eu faço de um jeito, eu entendo de alguma forma, e a partir do momento que a gente chega aqui e tem esse contato, essa troca, a gente começa a aprimorar, a gente começa a realmente passa o nosso conhecimento e também agrega um pouco do conhecimento do outro para o nosso trabalho. No que a gente quer conscientizar sobre os desafios do trabalho da conservação e restauração e a importância desses trabalhos. Lutar para que haja preservação, para que não seja necessária a restauração. Então, mostrar o quão difíceis são os procedimentos de restauração, o quão complexos e demorados, ajuda nessa conscientização da importância da conservação preventiva. É melhor conservar do que restaurar. E é sempre bom restaurar quando necessário. A Lei de Daina é do Ministério Público do Amapá e faz parte de uma comissão para cuidar do memorial da instituição. Vou voltar para o Amapá, cheia de novos conhecimentos, poder compartilhar isso com a minha instituição, com meus colegas de trabalho, com a equipe que está trabalhando diretamente na recuperação da memória, nesse memorial do Ministério Público do Estado do Amapá. E feliz demais, E esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.